Olá, meus amores! Gente, eu vou contar pra vocês nesse vídeo porque é que alguns estudos mostram que o jejum intermitente faz mal e alguns estudos mostram que o jejum intermitente é muito bom. Por que é que tem tanta diferença nesses estudos? O ponto é um só. O jejum intermitente, ele vai fazer bem se for alinhado ao seu ciclo circadiano. Se você fizer um jejum intermitente de uma forma que não é alinhada ao seu ciclo circadiano, daí o jejum intermitente não vai ser tão bom, tá? Então eu vou contar e vou deixar salva essa live para vocês assistirem. E se vocês tiverem dúvida, vocês assistam de novo, porque eu falo muito, mas vocês decoram tudo e já aplica na vida. Então vamos começar do começo. O que é ciclo circadiano? Que eu estou vendo que as pessoas estão chegando aqui no meu Instagram e ainda não sabem. O ciclo circadiano é praticamente a rotina interna do seu corpo. Seu corpo tem tipo um reloginho aí dentro, tá? Tem alguns genes que chamam inclusive genes relógios, tá? Esses são os clock genes. Esses genes relógios fazem com que o nosso corpo tenha um padrão de funcionamento. Não sei se você, por exemplo, já tentou fazer um exame de cortisol ou já tentou fazer um exame de prolactina, que a pessoa fala assim, olha, fica aí sentado e vamos coletar o exame de sangue tal horário. Quando alguém vai coletar um exame de sangue tal horário ou um exame de saliva tal horário, é justamente porque o nosso corpo tem um ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de hormônios. E aí dentro da gente, dependendo do horário, alguns hormônios vão subir e outros vão descer. Aí depois, chega mais pra frente do dia, alguns outros hormônios vão subir e outros hormônios vão descer. Então você fica numa linha curva, sabe? E este padrão é o que a gente chama de ciclo circadiano. E esse padrão de ciclo circadiano é então o ciclo dos seus hormônios aí dentro do seu corpo. Daí qual que é a relação disso com o jejum intermitente? Que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, gente, e isso faz tanta diferença. É justamente essa conexão entre o jejum intermitente com o ciclo circadiano que faz com que alguns jejuns sejam muito bons pra gente prevenir demência, para prevenir câncer, pra gente perder mais gordura, pra gente reduzir nossa circunferência abdominal. Mas se você não alinha o jejum intermitente ao seu ciclo circadiano, aí ele já não vai ser tão positivo, tá? Inclusive, parece até aumentar a chance de você ter algumas doenças. Então a gente não pode deixar isso passar em branco, tá? Eu dou oi para as pessoas que chegam aqui no meu Instagram, sou eu mesmo, tá, gente? Não é um robô, não. Aí quando vocês me respondem, eu vou conversando e isso me ajuda muito para saber o que é que eles precisam saber, o que é que eles estão fazendo, né? Então eu vou contar para você como que você alinha, né, sabendo de tudo isso, o seu jejum intermitente ao seu ciclo circadiano. Uma coisa que acontece que dá muito errado é a pessoa passar o dia todo sem comer e aí quando vai chegando de noite, ela quer comer muito. Então, por exemplo, eu atendi uma cliente hoje, gente, ela trabalha numa loja, ela tem uma loja, ela fica trabalhando. Enquanto ela tá trabalhando, ela não tem vontade de comer. E aí ela fica tomando café, o café já tira a fome dela, daí ela bebe, atende cliente, conversa, nanana. Aí nisso, quando vê, ela vai almoçar super tarde. Aí cada dia ela almoça num horário, tá? O que já desregula o ciclo circadiano. E às vezes nem almoça direito, como um salgado. Aí quando chega de noite, ela vai jantar. Aí vai jantar 7, 8, 9 horas da noite. Aí antes de dormir ainda quer comer uma coisinha. Ou seja, a maior parte das calorias dela, grande maior parte das calorias está de noite. Ela consegue fazer um jejum, porque ela vai entrar ali antes de dormir numa refeição entre 10 e 11 horas da manhã, da noite, desculpa. E aí ela vai comer de novo só no outro dia, às vezes até 3 horas da tarde. Então dá um bom tempo de jejum, né? Das 11 da noite até as 15 horas, ela tá fazendo aí 16 horas de jejum. Só que esse padrão não é positivo. Esse é o jejum que é errado, porque não é alinhado ao seu ciclo circadiano. E tem alguns estudos, inclusive, que vêm demonstrando que esse jejum errado pode aumentar as chances de você ter problemas cardiovasculares, tá?
Então a gente precisa saber que o jejum é sim muito positivo, o jejum vem crescendo bastante, não só por essa questão de emagrecimento, mas também por prevenção de doenças, né? Porque não adianta todo mundo vai envelhecer, mas a gente também precisa entender que quando ele é feito errado, vai sim dar errado. Então a gente não pode fazer um jejum onde a gente passa o dia todo sem comer praticamente, ou come bem pouquinho na hora do almoço e vai colocar a maior parte das calorias de noite. Porque ainda que você fique 16 horas sem comer, como é o caso dessa cliente que eu citei, que ela vai fazer aí o último lanche dela 11 horas da noite e vai almoçar depois 3 horas da tarde, por mais que ela tenha feito 16 horas de jejum, é desregulado ao padrão do ciclo circadiano. E se você quer saber se realmente é assim, porque eu sei que é difícil, né, pra quem tá assistindo, uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra coisa, e aí eu não sei mais o que pensar, né? Eu sei que isso acontece. Então, vai lá no Google Acadêmico, gente, todo mundo conhece, mas é o Google Acadêmico. Aí você coloca lá em inglês, pular o café da manhã, né, que vai ser o skipping breakfast, e comer mais de noite. E aí você vai ver que esse padrão, que é inclusive um padrão, né, que a gente tem aí ocidental, inclusive em crianças, tá? Aumentam a chance das pessoas terem diabetes, hipertensão, doenças crônicas, inclusive maior predisposição a ganho de gordura. Então, são pessoas que fazem sim um jejum, né? Se a gente for olhar o tempo que ficou sem comer, elas fizeram um jejum, principalmente se forem crianças que não vão, porque crianças geralmente, né, espera-se, que não vão dormir tão tarde, né? Mas às vezes elas acabam pulando o café da manhã, não tem vontade de comer de manhã, vai sair correndo pra escola ou simplesmente não quer, né? Porque tem gente que simplesmente não quer. Então tudo bem, desde que ela não comece um monte de noite, entendeu? Então não dá pra gente fazer um jejum intermitente, onde a gente vai pular o café da manhã, almoçar e comer um monte de noite. Se você quer pular o café da manhã, você traz seu jantar pra mais cedo. E se você vai pular o seu café da manhã e almoçar, e você ainda vai jantar, aí você come menos no jantar. Este jejum intermitente alinhado ao seu ciclo circadiano é bom. Se você fizer um jejum intermitente desalinhado ao seu ciclo circadiano, daí ele vai perder os efeitos positivos dele, tá? Vai ter, assim, um efeito positivo, digamos, no caso, se você conseguiu perder gordura, aí você vai ter um efeito positivo, né, gente? Porque você perdeu gordura, principalmente se você perder gordura do abdômen. Por que que a gente mede gordura do abdômen? Porque a gente quer ser bonito, sim, mas também porque a gordura do abdômen, não sei se vocês pararam pra pensar, que até na balança de bioimpedância mede separado. A gordura do abdômen é fator de risco para doenças, porque a gordura que a gente tem na barriga produz fatores que a gente chama de fatores inflamatórios, produz interleucina 6, produz outros fatores que vão inflamar o nosso corpo, inclusive as artérias do nosso coração. Então, se você tem uma gordura visceral, que é entre as vísceras, os órgãos, assim, alta, você tem mais chances de ter estes problemas cardíacos, tá? Então, perder, gente, circunferência abdominal, fazendo um jejum intermitente alinhado ao seu ciclo circadiano, não é só para ficar bonito, também é para evitar de você ter o risco cardíaco. E esse é um dos pontos também onde as pessoas fazem o jejum sem ser alinhado ao ciclo circadiano e altera, né, esse padrão. E aí, ao invés de você estar melhorando, você está piorando. Então, para quem chegou agora, resumindo, você não come muito de noite pro café da manhã. Se for pular o café da manhã porque quer tentar fazer jejum, tá começando e é mais fácil, você passa o seu jantar para mais cedo e come a maior parte das suas calorias durante o dia, tá? Aí vai ficar o jejum alinhado ao seu ciclo circadiano. Qual que é o problema também de você ficar deixando essa gordura visceral alta e essa gordura da barriga alta porque você está fazendo jejum do jeito errado? Além de você estar inflamando mais o seu corpo, você vai inflamar inclusive as artérias do seu coração. Aí, gente, eu mostro aqui no consultório, eu mostro o papelzinho. Vou pegar o papelzinho aqui da impressora para ficar mais fácil de vocês entenderem. Pensa que a sua artéria é tipo um paper, tá? Então ela tá aqui, a artéria zona, usa aí a sua criatividade. Se você inflama muito ela, é como se ela criasse um espaço aqui, ó, um buraco, sabe? Ela inflama. Aí, neste local aqui dentro, é onde entra a gordura ruim. Sabe quando a gente fala, eu fiz um exame de colesterol e aí tinha a gordura ruim alta. Por que a gordura ruim tá alta? Porque provavelmente você tem um padrão aí de alimentação desregulado, faz um jejum desregulado também. E o problema disso é que ela vai conseguir entrar aqui no meio da sua artéria e fazer placa.
Todo mundo tá fazendo placa, tá? Inclusive você tá fazendo agora, eu tô fazendo agora, a gente faz sim algumas placas, mas tem limite, tá? Isso é igual remédio, você pode tomar um pouco pra fazer bem, você vai fazer... Bom, na verdade não é igual remédio, né? Porque remédio ainda pode fazer bem, a placa não. Mas você tem um limite, tá? Tudo na vida tem limite. Aí você vai fazer aqui, vai entrar muita gordura ruim, a gordura ruim é LDL, ela é low, ela é pitiquinha, então ela cabe aqui dentro, tá? E aí você vai formar mais placa. Então você não quer formar mais placa, né, gente? Não quer. Ninguém quer ter problema cardiovascular aqui. Então o que vocês vão fazer? Jejum intermitente alinhado ao ciclo circadiano. Aí um outro ponto, pera que eu vou guardar fora. Um outro ponto que a gente precisa saber pro jejum intermitente também dar certo é que assim, não dá pra querer fazer jejum e comer de qualquer jeito, né, gente? Por mais que isso seja óbvio, eu vejo, inclusive eu entrei em alguns aplicativos de jejum pra fazer alguns testes, eu vejo o pessoal falando, você faz jejum e consegue perder peso mesmo não tendo que fazer tanta dieta. Não é exatamente isso. Se você faz jejum intermitente alinhado ao seu ciclo circadiano, você perde mais peso comendo a mesma coisa. Ou seja, então eu postei um estudo aqui, se vocês não viram, vai lá olhar, com 86 mulheres. Se você come a mesma coisa, então eu tô comendo a mesma coisa que você, mesma coisa mesmo, tá? Aí então vamos supor que a gente tem o mesmo peso, e aí então tá com o mesmo déficit calórico pra eu e pra você. Aí, se você termina de jantar mais cedo, se eu não me engano eles terminaram antes das 7, tá? O grupo que terminou antes das 7, comendo a mesma coisa, perdeu 6 quilos, se eu não me engano 6,2 kg. E aí se eu comendo a mesma coisa, com o mesmo déficit calórico, termino de comer mais tarde, se eu não me engano eles comeram bem pouca coisa no lanche antes de dormir, eles perderam 4 quilos. Ou seja, comendo igual, um grupo perdeu 6 quilos e o outro 4 quilos. Dá 2 quilos, gente, de diferença. Você quer pesar 2 quilos a menos? Então ajusta o seu ciclo circadiano, entendeu? Então assim, quando a pessoa fala, você consegue fazer jejum e perder peso sem ter que fazer dieta, é que existe essa relação com o ciclo circadiano, que você tem sim uma perda de 30% maior de gordura, inclusive de circunferência abdominal, que eles também medem, e de colesterol, que eu mostrei ali sobre a artéria e o colesterol, tá? Se você fizer o jejum alinhado ao seu ciclo circadiano, jantando mais cedo, tá bom? Então isso existe, mas isso não significa que você não tem que cuidar do padrão da sua dieta, né, gente? Meio óbvio, mas é bom explicar, porque tem gente que fala, não precisa fazer jejum intermitente, você pode fazer só a restrição calórica. Gente, uma coisa é você olhar o que é que você vai comer, outra coisa é você olhar o horário que você vai comer. São coisas totalmente diferentes, tá? O horário é diferente de comida, tá? Então você vai de qualquer forma ter que alinhar a sua dieta. Então, jejum intermitente que vocês verem em algum estudo que falasse, esse jejum não deu certo, pode olhar que provavelmente tem um padrão não alinhado ao ciclo circadiano ou a dieta está bem desregulada também. E às vezes você vai fazer a estatística, que não... Gente, é muito difícil fazer estatística, tá? Mas você vai fazer estatística e daí ela não pega, tá? Digamos assim, esses fatores que são muito importantes também. Então, você tem que ajustar o padrão da dieta e ajustar o jejum intermitente ao seu ciclo circadiano. Aí vai dar certo, tá bom? E outra coisa que eu gosto de contar tudo. Se vocês comerem cada dia no horário, que eu lembrei aqui que eu atendi 2 clientes hoje que fazem isso. Se você cada dia você comer num horário, tipo, um dia eu almoço às 11, outro dia eu almoço às 3, não dá certo. Aí você vai desregular seu ciclo circadiano também. Então não é só, vamos jantar mais cedo e deixar o jejum intermitente mais alinhado, né? Porque eu tô falando de quem faz jejum de menos horas, né? Faz 16 horas, 18 horas. Enfim, não é só isso, não é só jantar mais cedo. Você também precisa ter um padrão de horário para comer. Porque se você não tem padrão de horário para comer e cada dia você come de um jeito, o seu corpo começa a desregular. Sabe por quê? Porque o ciclo circadiano, que é esse ciclo de hormônio que a gente tem, ele é responsivo à luz do sol, tá? Mas ele também é responsivo ao horário que você come. Então, se você começa a comer cada dia no horário, ele ativa coisas que são
as mesmas coisas que o ciclo circadiano é ativado por causa do sol, só que ele começa a ativar na hora errada, sem padrão nenhum. Hoje ele tá ativando às 11, amanhã se almoçou às 3, tá ativando às 3, sabe? Na verdade ele ativa alguns genes depois de 2 horas que você comeu, mas só pra vocês entenderem. Se o seu corpo tem as regras dele, você começa a comer cada hora no horário, o fato de você ativar esses genes e essas moléculas em horários diferentes vai desregular o padrão do seu corpo, tá? Então, ficar beliscando faz muito mal. Eu quase não como, ficar beliscando o tempo todo. Não é nem só somar caloria, porque você está desalinhando seus genes. Comer cada dia num horário faz muito mal. Você tem que ter um padrão. Eu vou almoçar entre 11h30 e 1h30 no máximo. Vai dentro de 2 horas, tá? Isso faz muita diferença. Se você come 4 horas da tarde, mas comer uma coisa que você comeria no almoço, não conta como almoço. Porque 4 horas da tarde, seu cortisol já está começando a subir de novo. É outro padrão já dentro do seu corpo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tá num mundo onde as pessoas, no momento que a gente tá agora, ficam falando muito de calorias. As calorias importam, mas a gente precisa lembrar que o horário que a gente come também importa. A gente precisa lembrar que o fato da gente dormir na hora certa também importa. A gente precisa lembrar que a gente tem um ciclo circadiano, sabe? Porque senão a gente começa a achar que tudo a gente pode trocar por calorias, comer a hora que quiser, porque deu as calorias, que eu já postei os estudos aqui, aliás, tem vários que mostram que isso não é exatamente desse jeito, né? E começa a achar que também tudo você pode trocar por doce de leite, porque falaram que é bom. Então, assim, pode comer coisas diferentes, desde que, né, colocando a maior parte dos carboidratos durante o dia. E também não é só as calorias que importam. Não se engane, tá? E outra coisa que eu vou dizer, que nem é exatamente sobre esse vídeo, mas eu tô vendo um erro muito comum, é a pessoa achar, e o que eu como num dia? É legal ver o que os outros comem no dia, né? Eu mesmo assisto o vídeo. Mas acontece o seguinte, se uma pessoa que tem uma massa magra boa, você olha lá, a menina tipo, toda treinada, musculosa, eu como isso no meu dia, aí você vê que ela come pratada, né, de comida, come de novo. As pessoas, se ela come assim, eu vou comer assim e vou ficar igual. Não, gente, não ilude não. A pessoa que tem mais massa magra e é mais treinada, ela tem um metabolismo muito diferente de quem não tem muita massa magra, não é treinado, tem mais gordura, tá? A microbiota é diferente, a forma como funciona a sua mitocôndria, que faz aí o controle de energia, digamos assim, é diferente. A sua resposta neuronal de controle de gasto calórico é diferente, tá? Os neurônios ponto funcionam diferentes quando a pessoa tem mais gordura, tá? Você, inclusive, tem mais fome por causa disso. O seu gasto calórico é proporcionalmente diferente, porque o gasto calórico tem uma relação entre a proporção que você tem de massa muscular com massa de gordura. Se você tem muito mais músculo do que a gordura, seu gasto calórico é maior. Homem que naturalmente já é mais forte tem um gasto calórico maior em partes por conta deste fator. Então, também toma cuidado para não achar que se você viu uma pessoa super treinada postando quanto ela come, você vai simplesmente comer igual e comer 1000 vezes no dia e vai ficar igual ela, entendeu? Não é só o fato de treinar, não. O metabolismo é diferente. E aí não adianta a gente ser iludido. Não, mas a pessoa come doce de leite. Não, mas ela come mais vezes. Não, mas ela come isso. E aí você começa a achar que porque aquela pessoa fez vai dar certo para você. Se você é uma pessoa que quer emagrecer, você precisa sim comer menos, seu gasto calórico vai ser sim menor, você precisa sim jantar mais cedo e você tem sim mais vontade de comer, porque eu já postei aqui que o neurônio de uma pessoa acima do peso, que inclusive é o que eu estudei no meu doutorado, ele é mais inflamado, tá? O neurônio que faz controle de fome é mais inflamado, aí eles têm mais fome, tá? Então, não se iludam, a vida não é feita só de calorias, não é porque uma pessoa, viu? Instagram concorda. Não é porque uma pessoa come de certa forma que vai funcionar para você também. O horário que a gente come importa e o jejum intermitente precisa estar alinhado ao nosso ciclo circadiano. Fechado? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Já salva esse vídeo, já aplica tudo, que eu sei que eu falo muito. E às vezes eu falo até rápido, mas tentem fazer o jejum do jeito certo, tá? Para que vocês possam usufruir desse benefício e também para que a gente consiga treinar o nosso cérebro a não pensar só em comida. Porque a partir do momento que a gente tá de jejum, você não pode ficar pensando só em comida, né? Porque você tá de jejum, não vai ficar pensando em comida? Não, né, gente? É igual catar o alcoólatra, enfiar em frente ao freezer de cerveja
Então você não pode ficar pensando. Então você tem que acostumar seu cérebro a pensar em outra coisa. Porque eu vejo gente que inclusive até vai falar, eu só penso em comida. A pessoa come pensando que ela vai almoçar, almoça pensando que vai jantar. Sabe assim? Gente, sabe, segura. A gente não pode ter essa fissura por comer. A gente pode sim, né? Todo mundo, a maioria, né, digamos, gosta de comer. Comer faz parte da vida. A gente comemora comendo, a gente se relaciona, né, com a comida ali na mesa. Mas a comer é parte das alegrias da vida e não a alegria da vida em si. E existe um ponto muito importante aí, tá bom? E o jejum intermitente é um treino pra que a gente consiga... Oi, gente, eu não consigo ler tudo, mas eu tô dando pra todo mundo, coração pra todo mundo, tá? O jejum intermitente é uma coisa assim, que ajuda a gente a não ser condescendente com o nosso apetite. Ah, eu tenho vontade de comer, eu como. Por quê? Porque eu tô cuidando de mim, porque eu mereço, porque eu tô cansada, porque me falaram isso, porque eu tô saindo do trabalho 8h47 da noite, sabe? E aí tudo você pode comer. Vocês leram o que eu escrevi no último post que eu postei ontem? De um pouquinho mais? Vai lá ver. Escrevi um poema pra você que tem esse hábito de sempre ir cedendo a um pouquinho a mais e hoje já descobre que está muito a mais. E isso é um problema muitas vezes da nossa guerra mental. Não é nem, ai, nossa, eu tenho um grande problema. Não, gente, é guerra mental, entendeu? E o jejum intermitente vai ajudar você, ajuda a gente, né, a entender que a gente precisa pensar em coisas diferentes de comida. Que o mundo é mais do que o que a gente come, sabe? A gente pode ler alguma coisa, pode assistir alguma coisa, né? Pode se informar de algo, pode compartilhar alguma coisa, conversar com alguém sobre alguma coisa. Não necessariamente sempre estar pensando em comida e comendo, tá? Porque senão você vai viver num ponto que você passa do limite. E o jejum intermitente vai te ensinar a conseguir treinar o seu cérebro a ser assim. E se algum momento acontece, você já foi em algum lugar, ficou com fome e ficou irritado? Depois que você faz jejum, você não fica mais assim. Você pensa, eu tô com fome. Todo mundo tem aquele momento, né, que fica assim com fome. E aí quando vê, passa. Porque seu próprio corpo vai fazer o que, gente? Aquilo que a gente quer. Queimar a gordura, fazer ela virar glicose, subir sua glicemia sozinha de novo. Já postei aqui um vídeo, tá? Ele faz isso, inclusive, durante o nosso treino, sendo um treino mais curto. O seu próprio corpo vai usar as reservas. É pra isso que serve. Aliás, a gente guarda igual alguém chegar no mercado e guardar as coisas na despensa. O que você não vai usar agora, você vai comer depois. Não é mesmo? Então, deixa o seu corpo queimar essa gordura, tá? Deixa o seu cérebro pensar em coisas que não sejam comida. Deixa você ter a sensação de que tá com fome um pouco e espera, sabe? Não deixa você ser dominado pelo apetite o tempo todo, gente. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? E isso tem relação até às vezes com o hábito de compra, com o hábito de fala, sabe? É autodomínio. Isso é um autodomínio muito grande. Se você consegue ter autodomínio diante da comida, você desenvolve autodomínio diante da compra, você desenvolve autodomínio diante da fala, você desenvolve autodomínio diante de muita coisa, porque tem muita coisa que a gente sim sente, mas a gente filtra, entendeu? Você sente raiva, mas não vai falar tudo que você está pensando. Eu sinto fome, mas agora eu não vou comer, porque não é hora de comer, sabe? Eu sinto vontade de comprar tal coisa, mas poxa, como tá a fatura do teu cartão, entendeu? Você já não tem essa coisa? Você já não acha que você devia estar economizando? Foi isso que você pensou na hora de pagar a última conta, sabe? A gente tem que aprender a dizer não a nós mesmos. Porque é bom, sabe? A vida hoje tá assim, eu quero fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu gosto. Então, mas disciplina também traz liberdade. E o jejum intermitente ensina disciplina, gente. Ensina a disciplina como uma das coisas que é mais difícil que a gente tem, que é controlar o nosso próprio apetite, porque todo mundo gosta de comer. Todo mundo tem prazer em comer, sabe? Todo mundo tem eventos na vida e vai querer comer. Mas se a gente não treinar a disciplina, a gente não vai conseguir desenvolver esse autodomínio. E esse treino eu digo que é igual a gente ir na academia. Você vai, treina, força até ficar forte, entendeu? E demora, dói. Às vezes você vai ter que fazer sem querer, entendeu? Mas você faz, porque você sabe que é o que é pra ser feito. Senão a gente acaba se tornando criança de novo, né? O mundo já é cansativo, a gente já é estressado. Por que eu vou dizer não pra esse negócio aqui que eu posso pedir agora no iFood?
Entende? Só que nesse pensamento que a gente faz todo dia, principalmente noite, que talvez até alguém aqui já tenha feito hoje, a gente vai se perdendo. E a gente vai se perdendo, excedendo. E quanto mais deixa, pior fica. Porque se a sua gordura subir muito, você vai inflamar os seus neurônios. Aí eles não vão responder direito à saciedade. Aí você vai querer comer mais, porque a leptina, que é o seu hormônio da saciedade, está funcionando menos. Então, além de você ficar estressado e ansioso no dia, que já ia fazer você querer comer, porque isso dá uma fome que a gente chama de hedônica, não é a fome de falta de nutrientes do seu corpo, é uma fome que você sente fome, mas ela é associada a questões emocionais, tanto é que são partes diferentes ali do cérebro. E eu digo, ninguém que tá engordando tá passando fome, né, gente? Não tem como engordar passando fome. Então, quanto mais você deixar, pior vai ficar, tá bom? O jejum intermitente, pra quem tem problemas de estômago, jantar mais cedo faz bem, tá? Só respondendo a sua pergunta aqui, jantar mais cedo vai ajudar. Aí, tem 2 pontos. Se você fazer a sua última refeição mais cedo, ajuda, e principalmente se ela for mais líquida. Então, tipo um caldo, um shake, porque é difícil digerir comida de noite, sabe? Só que se ele estiver muito ruim, às vezes você vai comer de uma forma que não sobrecarrega seu estômago, porque você está comendo mais cedo, que inclusive, gente, é o jejum alinhado ao ciclo circadiano, porque, não sei se vocês sabem, de noite o nosso estômago também funciona diferente do que durante o dia, tá? Então você vai jantar mais cedo. Só que se a pessoa tiver com o estômago muito ruim, tipo, com muita produção a mais de ácido, que a gente produz ácido para ativar as enzimas que a gente tem aqui dentro do estômago, que elas ativam no meio ácido para quebrar a comida, para você absorver, para entrar no seu sangue, para sua célula usar, tá? Então tem todo um processo aí na hora que você come, né? Tipo, comi e agora 2 minutos depois minha célula tá usando a proteína. Não é assim. Você tem processo de digestão. Só que de noite nosso processo de digestão é mais lento. Então você precisa comer coisas mais leves na última refeição, principalmente se você tiver problema de estômago. Aí o problema que está, se estiver muito ruim, às vezes a pessoa continua produzindo esse ácido e às vezes depois de um tempo sem comer ela já está com dor no estômago. Porque aí o estômago está vazio, então você fica mais sensível ao ácido, tá? Aí nesse caso a gente usa alguns fitoterápicos que fazem tipo um gel, digamos uma melequinha, vai, no seu estômago para proteger um pouco desse ácido, tá? Porque também não adianta você ficar comendo muito de noite na hora que seu estômago tem mais dificuldade de digerir as coisas, tá bom? Então, problemas específicos a gente cuida de forma específica. Questões que servem para todo mundo, eu consigo dizer aqui para todo mundo. Jantar mais cedo, para quem não tem nenhum problema, você vai ser mais saudável e isso serve para todo mundo. Ah, eu quero pular o jantar, então pula, você já é acostumado a fazer o jejum, quer passar por um jejum que você vai pular o jantar, você pode pular o jantar, vou almoçar e vou só almoçar no outro dia, porque eu tô num jejum de 24 horas uma vez por semana, né? Que muitos clientes meus fazem um jejum, tá? Por semana longo, só para ativar mais autofagia e para prevenir mais câncer, e tem algumas adaptações moleculares que a gente faz também, tá? Não sei se vocês já viram, eu vou falar umas coisas lembrando que eu conto aqui no consultório. Quando a pessoa tem um câncer ou quando a pessoa tem um problema, vocês já pararam para pensar de onde veio isso, tá? A célula tava ali, aí ela produziu uma proteína, um pedacinho de coisa errado. Então vamos supor aqui meu cartão da máquina, ó, produziu, só que esse cartão tá errado, não funciona, tá? Aí o que o seu corpo faz? Pega, quebra e manda lá para produzir outro. Isso que tá errado. Isso chama autofagia, tá? Se você não quebra, a gente faz isso o tempo todo, a gente produz umas coisas mal formadas, enrola errado, sabe? Se você não quebra esse negócio que saiu errado, ele pode crescer. Aí nisso pode crescer um câncer, tá? Dizendo bem assim, rusticamente, dessa forma. Então por isso que as pessoas falam, você ter autofagia, que é essa faxina que a gente faz das coisas erradas que estão dentro da nossa célula, previne câncer. Porque a gente produz proteínas mal formadas. E às vezes você vai ter uma predisposição a ter, porque, por exemplo, na família a gente tem algumas predisposições. Então você tem o gene que pode fazer com que a sua célula produza uma coisa errada, mas ele está silenciado. Eu falo que é igual a luz está apagada, ele está silenciado. Mas dependendo do que você fizer, ela liga. Entendeu? Se você não treina, se você come na hora errada, se cada dia você come no horário, se você come a maior parte das suas calorias de noite, que é um dos estudos que mostram do jejum errado, tá?
você aumenta as chances de ter câncer. Então você aumenta a chance de catar esse gene seu aí que tá com a luzinha apagada, pegar o dedo e ó, acender. É isso que você quer? Não é. Então assim, a gente saber essas coisas ajudam a gente a conseguir fazer. Porque a comida, ela é uma coisa assim que é muito válvula de escape, né, pra maioria das pessoas. Então a gente precisa ter um propósito que seja mais forte do que a nossa vontade de comer. Então, sabendo que você vai regular seus hormônios, que você vai prevenir o câncer, que você hoje produziu sim proteínas mal formadas e você quer dar uma limpada nelas aí nas células, que você vai melhorar a sua resposta neuronal, entendeu? Tudo isso, gente, vai fortalecer você para conseguir falar não quando precisar falar não. Porque eu digo, todo mundo já sabe, gente, como é que tem que comer o básico. Todo mundo já sabe. As coisas que eu conto aqui não é todo mundo que sabe, não. Aliás, muita gente não sabe, né? Mas enfim. O básico todo mundo já sabe. Por que não faz? Entendeu? Eu até falo, se for vir aqui, igual a Ana, pode marcar a consulta, tá? Ali no link do meu WhatsApp, tem o WhatsApp, o link da minha bio, desculpa, tem o WhatsApp, que é aqui, o celular que fica só aqui no consultório, tá? Ou eu ou a minha assistente vai responder vocês. Eu até gosto de responder no começo pra ir tirando algumas dúvidas. Vocês podem chamar, que aí eu vou ajustar tudo isso pra vocês. Porque assim, eu tô contando e tô dando algumas dicas, mas tem coisas que, igual essa do estômago, tipo, você vai realmente precisar fazer uma coisa personalizada, entendeu? Vai realmente precisar de ter essa fitoterapia, vai ser realmente diferente, tá? Pra perder peso, tem que fazer esse ajuste de ciclo circadiano. Tendo 23 anos, melhora, porque nossa resposta de neurônio é melhor, nossa resposta de mitocôndrias é melhor. Quanto mais velho, realmente vai mudando, tá? Porque até a nossa ativação neuronal é muito diferente, tá bom? Então a gente precisa ir organizando. Tem o jejum, ele ajuda assim a gente secar, porque a gente passa um tempo sem comer, e se você fizer alinhado ao ciclo circadiano, você vai ter melhor ativação dos seus genes e relógios, tá, Ana? Então a gente pode sim fazer o jejum para perder a gordura, mas tem que ser alinhado ao nosso ciclo circadiano. E a gente tem que lembrar de todo esse propósito para que ele seja mais forte do que a nossa vontade de comer. Você faz jejum porque ele quer secar, mas todo mundo sabe que quer secar. O que quer emagrecer? Porque às vezes quer emagrecer, tipo, faz 2 anos que quer emagrecer, entendeu? Às vezes até mais anos que quer emagrecer. Faz quanto tempo que quer emagrecer? Entendeu? Mas só querer emagrecer, às vezes não é forte o suficiente, porque ainda a vontade de comer tá mais forte do que eu querer emagrecer, entendeu? Então a gente precisa fortalecer o propósito. Todo mundo, sabe aqueles filmes que a gente assiste, tipo, nossa, a pessoa conseguiu fazer isso, desenvolveu isso, um caso real que gerou até um filme. Presta atenção, gente. A pessoa foi lá, aí ela teve ideia, aí ela animou, aí ela fez. Aí depois ela teve um problema no meio do caminho, entendeu? Aí ela achou que ela ia desistir, aí depois ela voltou. Igual aquele filme do negócio da panela, esqueci o nome. Aí assim, gente, a pessoa ficou... Nesse caso, até ele conseguir ajudar 3.300 pessoas no processo de câncer e tudo, demorou 20 anos. Por que ele conseguiu continuar nisso? Porque ele tinha um propósito forte. Se o seu propósito for mais forte que a sua vontade de comer, você vai conseguir, tá? Pode ser um propósito espiritual, nem só de pão vive o homem. Gente, vocês pararam já pra pensar a história da Eva da Bíblia, né? Eva fez o quê? Saiu da dieta, gente, comeu a fruta, saiu da dieta e caiu no pecado do mundo. Você parou pra pensar? Faço essa piadinha, mas se o mundo caiu no pecado por conta da dieta, né, gente? Quem somos nós? A gente vai precisar ter esse propósito firme, tá bom? Ó, toda vez, já que a gente tá falando de ciclo circadiano e alguém fez uma pergunta, mas não tem o nome aqui. Toda vez que a gente não dormir bem, a gente não vai ter o ciclo circadiano tão ajustado, tá bom? Então, assim, se você não dorme tão bem, você não tem ajuste de hormônios, porque o seu ciclo circadiano são os seus hormônios sendo regulados no corpo. Aí você vai produzir menos leptina, tá? Que é o hormônio da saciedade. Você vai produzir menos porque você não dormiu direito. E aí você vai ter mais fome durante o dia por causa disso, tá? Tem um efeito agudo. Uma noite mal dormida já pode fazer uma pessoa ter mais vontade de comer.
Então a gente precisa regular de novo o ciclo circadiano, tanto no horário que a gente come, quanto no horário que a gente dorme. Porque às vezes eu conto que, gente, a leptina, que é o hormônio da saciedade, é produzida entre 2 e 4 horas da manhã. Aí o que vocês vão falar? Mas nesse horário eu tô dormindo. Então, mas para ela ser produzida, você tem que ter dormido mais cedo, porque você tem que passar pelas fases do sono algumas vezes, entendeu? Então, aí entramos no ponto. A gente tem que estar dormindo preferencialmente às 11 horas da noite. A gente vai passar por esses ciclos. Aí 2 horas da manhã vai subir essa leptina, ciclo circadiano, gente, ciclo de hormônios. Vai subir essa leptina, aí a gente vai ter então mais hormônio de saciedade, e aí a gente vai ter um dia com ele mais alto, porque ele tem tipo uma linha padrão assim, sabe? Porque às vezes o povo pensa, comi agora um pão, meu hormônio da saciedade subiu. Não, o maior pico é no meio da madrugada. Inclusive eu fazia essas avaliações no estudo que eu fiz lá na USP, a gente dosava a leptina, tá? Então a gente precisa dormir cedo para regular ciclo circadiano, que inclusive vai ajudar você a controlar a sua fome. E outro ponto é que essa leptina, ela também é anti-inflamatória. Então assim, mais um motivo se você está inflamado na vida, vai dormir mais cedo. Já vai dormir cedo hoje, né, gente? Porque senão a gente ficou aqui conversando pra nada. Daí também não adianta ficar só gastando tempo no celular pra ver um monte de bobeira, não mudar nada na vida e ainda depois continuar reclamando que não tá melhor, que não tá disposto, que tem vontade de comer. Muda o básico. É o pouco que você come a mais que te leva onde você tá hoje, entendeu? É de tijolo em tijolo, gente, você constrói um prédio. É de pouquinho em pouquinho que você engorda. Só um pouquinho. Aí vocês põem no diminutivo, né? Não, só mais um pedacinho. Gente, extra não é pequeno, extra já passou da cota, tá bom? Daí já não vai valer, tá? Ó, alguém tá assistindo deitada pra dormir. É isso, Dai. Já assiste deitada pra dormir que você acordar 5 horas da manhã. Eu durmo às 11. Gente, eu sou assim. Deitou, dormiu. Meu marido tem até uma invejinha. Eu tô aqui conversando com vocês, que eu sei também que o pessoal entra mais aqui de noite, né? E a maioria tem essas dúvidas. Então, vão dormir mais cedo. Não desprezem o poder do ciclo circadiano. Não fiquem jantando mais tarde. Lembra do porquê é que você está no seu propósito. A sua vontade de ser diferente tem que ser maior que a sua vontade de comer. Comer é parte das alegrias da vida e não a alegria da vida em si. Você ajustar o seu ciclo circadiano vai fazer você ser uma pessoa mais saudável. Você vai inflamar menos seus neurônios, você vai ter menos chances de ter demências, principalmente demência precoce. Aliás, gente, se você já tá com a memória ruim, entendeu? Já aplica hoje esse negócio, né? Então, assim, inclusive até tem uma aula, mas acho que ela não tá aberta aqui agora. No meu computador, não vou achar, não vou parar não, vou só falar, vocês decoram. Se você desalinha muito seu ciclo de sono, isso também parece ter uma relação com a sua memória. Quando a gente pega uma pessoa com Alzheimer, sabe? Gente que esquece as coisas, Alzheimer, quando que é uma doença, né? Diferente de você achar que tá com a memória ruim e falar que isso é Alzheimer. Mas quando você pega um padrão de sono de uma pessoa com Alzheimer, ela tem um padrão de sono bem diferente. E isso parece estar, de certa forma, associado com o esquecimento dela. Eu não sei se vocês já ouviram Dorme que Decora. Então existe até uma teoria nisso, sabe? Então a gente precisa dormir direito. E eu vejo muita gente passando por algumas coisas que eu pessoalmente passo também, né? A gente fica pensando, não, mas eu preciso trabalhar mais, eu preciso treinar, eu preciso arrumar alguma coisa da casa. E aí vai deixando pra depois. Ou vai deixando pra comer depois, porque esse não é o meu caso, mas igual a cliente que eu atendi hoje da loja. Ou vai deixando pra dormir depois, ou vai deixando pra treinar um outro dia, ou vai deixando pra arrumar sua salada num outro dia. Aí você vai deixando pra depois, pra depois, pra depois. Vocês já pararam pra pensar que no final das contas a gente tá cansado, sem conseguir às vezes treinar direito, sem conseguir dormir direito, sem conseguir passar tempo com as pessoas que a gente gosta direito, por conta de trabalho? O trabalho que era pra estar servindo a gente, sabe? É pro trabalho servir você e não pra você servir o trabalho. E a gente se torna escravo daquilo que era pra estar servindo a gente. Então, assim, muitas vezes também a gente não faz algumas coisas porque a gente tem uma certa falta de fé
às vezes, né? Ah, eu tenho medo disso dar errado, e se eu não terminar isso agora, e se eu não fizer isso agora? Então, põe uma meta menor, coloca alguma coisa, faça alguma coisa, mas não vire escravo do seu trabalho e se abandone, tá? Porque geralmente o trabalho é um dos principais motivos que faz com que a gente deixe de ter um ciclo circadiano regulado, porque daí não come na hora certa porque estava trabalhando, não treinou, que também faz ajuste porque estava trabalhando, foi dormir mais tarde porque estava trabalhando, entendeu? Aí depois a pessoa vai pensar, eu só trabalho, aí o que ela vai fazer? Vai comer de noite, porque ela tá cansada, porque ela só trabalha, vai desregular mais ainda o ciclo. Você entende a bolha? Antes na Bíblia o pessoal tinha o quê? Bezerro de ouro. Hoje ninguém vai fazer um bezerro de ouro, né, gente? Pode ser que alguém queira para vender, né, ou trabalhe com bezerros. Mas o nosso bezerro de ouro hoje acaba sendo o trabalho. E a gente precisa ter esse autocontrole. O que faz você não querer, não conseguir não comer? O que faz você não conseguir dormir mais cedo? O que faz você não treinar? Sabe? A gente precisa refletir sobre isso. E aí a gente pensa, não, mas eu tenho que trabalhar para comprar tal coisa, porque eu para pagar tal coisa que eu já comprei. Então, essa coisa que você comprou tá custando sua saúde, seu ciclo circadiano, tá? Vale isso? Vale? Porque ninguém, gente, que teve câncer tava pensando, amanhã eu vou ter um câncer, é isso que eu tô achando. Não! Isso é igual ser atropelado, entendeu? A gente não controla o futuro, mas a gente pode fazer a nossa parte, tá? Então não sejamos escravos do trabalho, não nos abandonamos, a gente não pode se abandonar, sabe? Sim, a maior parte das pessoas come por emoção. Se a gente comer só porque tem fome fisiológica, ninguém estaria acima do peso. Ninguém. Mas mais da metade da população está acima do peso, gente. Então, todo mundo come por emoção. Isso existe, tá? Vocês podem comer às 7h30 da noite, tá, gente? Se vocês quiserem, não tem problema. Só que você tem que comer menos de noite, tá bom? Ó, então vou encerrar, até porque a gente combinou, né, de hoje dormir cedo. Não é possível que você está assistindo essa live, não vai mudar nada depois de saber tudo que eu expliquei aqui. Aí depois não muda de vida, né, gente? Lembra? O grande é no pequeno. Tem na Bíblia também, não tem? Uma coisa assim? Se tiver um crente assistindo, né? Você te coloca no pouco, né? Você vai ser fiel no pouco e no grande te colocarei. Alguma coisa assim. Então, gente, acerta no pouco. Acerta no pouco, não um pouquinho a mais, é um pouquinho a menos que você tem que comer. Não é dormir um pouquinho mais tarde, é dormir um pouquinho mais cedo, sabe? Não é ficar um pouco mais ansioso, desesperado, é ter um pouco mais de fé, sabe? Se a gente não alimentar a nossa alma, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a paz não vai vir porque você saiu comprando todas as coisas que você queria. Se fosse assim, não existiriam pessoas ricas sem paz no coração. A paz existe quando a gente encontra Deus. Não é uma live de coisa de igreja, e daí todo mundo precisa, porque a gente come por emoção. E se a gente não ajustar esse fato, a gente não vai melhorar. E para ajustar, você precisa ter paz no coração. E a paz além do entendimento humano. Aquela vez que você lê uma coisa, o mundo não mudou, mas você sente em paz, sabe? Você recebe um abraço, alguém te dá uma mensagem de apoio e você acha que o mundo melhorou, você se sente melhor. Nada mudou, teu problema tá ali, ó, esperando você resolver, mas você se sente melhor. Aí você para de comer as emoções, você para de comer as ansiedades, você para de comer os medos que você tem em relação ao futuro, você para de comer todos os seus anseios. Se a gente não alimentar a nossa mente, a gente não vai conseguir, tá? Porque a gente come sim por emoção. E se tem alguém aqui que não acredita em Deus, você tenta ver se ele existe, mas sem tentar ver assim, vou tentar ver, não. Tenta ver de verdade, assim, então vamos ver se existe, então me avisa, provar e vede, tá? E aí a gente vai começar a entender que a gente consegue ter paz no coração quando a gente entrega as coisas para Cristo, quando a gente pensa que Deus vai resolver, porque a gente mesmo resolver, a gente já sabe que muita coisa a gente não consegue, né? Então a gente precisa saber entregar. Entrega para Cristo. Deus, eu não consigo fazer um jejum, não consigo parar de comer 7 horas da noite. Deus falou o quê? Nem só de pão vive o homem. E aí? Então você pede para ele te ajudar a lembrar que nem só de pão e iFood vive o homem, né, gente? E aí você vai conseguir melhorar, entendeu? Porque senão a gente não vai conseguir melhorar, porque a gente come emoções, a gente come anseios, e a única pessoa, né, que existe, que pode realmente trazer paz pra gente
é entregar as coisas para Cristo. Se a gente sabe que Deus, que Ele é capaz de fazer milagres, por que a gente não confia nele muitas vezes ou vive como não acreditasse? E eu digo isso pra mim mesma. Inclusive eu escrevi um texto aqui no Instagram sobre isso, sabe? Que aí às vezes a gente tá ansioso e a gente começa a pensar sobre isso e pensa, pode estar, eu sou ansiosa e inconformada, ué. Sei que Deus existe, que Deus criou o mundo. Sei que eu podia entregar meus anseios pra Ele, mas em vez de fazer isso, tô aqui comendo chocolate. Ele não pode resolver isso, porque é muito mais fácil que criar o mundo inteiro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa saber alimentar nossa alma, sabe? É um pouco de jejum pro corpo e alimento pra alma. É isso que te cura. É isso que faz com que a gente não fique correndo atrás de coisas que, na verdade, não alimentam. Sabe? É o coração vazio em frente ao prato cheio. Quantas vezes? Quanto mais vazio o coração, mais cheio tá o prato. E pra quê? E pra quê? Pra chorar depois de novo. Porque além do problema que já tinha que resolver, agora tem que resolver o problema de que não se sente bem porque ganhou peso, porque tá com uma dor no joelho, porque não carrega uma sacola do mercado. Então até quando a gente vai viver assim? Até quando a gente pensa, não, olha que legal, resolvi meu problema, que agora eu troco minhas calorias por doce de leite. E daí? Entendeu? Isso não resolve, tá? O que a gente tem aqui é uma guerra. A gente vive na guerra. Você pode não querer acreditar, mas para prestar atenção. O mundo não vai parar de existir problemas porque você decidiu ser saudável. Olha, universo, eu decidi ser saudável. Agora eu não vou ter nenhum problema. Ninguém pode casar também, porque eu não posso sair da dieta, entendeu? Não vou ter nenhum problema, não vai dar nada errado, não vai estragar carro, nada. Só vou ser saudável. Gente, a gente tá no desafio 18 dias pra secar. O pessoal já mandou, uma pessoa mandou mensagem, como que eu vou fazer? Me chamaram pra comer. Uai, e quando é que alguém deixou de chamar pra comer? Sabe? O mundo é assim. A gente tem que aprender a ver enquanto a vida anda. A gente tem que aprender a ser saudável enquanto a vida anda. É isso que é estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável não é você se trancar em casa, não ver ninguém, não falar com ninguém, não sair pra lugar nenhum, porque você não pode comer, que então também você já não consegue ver comida, porque também se não for pra comer, você não vai. Já tá o valor, já tá errado, né, gente? Você tem que ir, às vezes, pra ficar com a pessoa, pra fazer algumas outras coisas e saber dominar o próprio apetite. Você tá fugindo daquilo, então aquilo tá te controlando. Você parou pra pensar? E eu não fico assim, tipo, ai, socorro. Isso é do ser humano, sabe? São nossas angústias e dores, são os nossos sentimentos, são as nossas dificuldades. E se for ainda uma pessoa que tem mais gordura, é mais difícil ainda, porque o neurônio que controla a fome é mais inflamado, funciona menos. Se a gente não tiver um propósito forte, a gente não vai conseguir nada. Isso aqui não é sobre nutrição. Isso aqui é sobre vida, isso aqui é sobre propósito, isso aqui é sobre a gente entender que realmente a gente não controla o futuro, o universo não conspira a seu favor. Não, gente, me poupe, né? Algumas coisas assim, a gente precisa ter fé, a gente vai pedir pra Deus acontecer, mas não é tipo, se eu quero isso, o universo vai fazer tudo que eu quero. E isso, os mimados do universo. Agora eu me pergunto, se quem quer passar no concurso, o universo vai fazer passar, porque o outro também pediu. Quantos universos tem? Tá no mesmo? Sabe? Não é assim. A gente precisa entender que a gente precisa alimentar bem a nossa alma. E alimentar bem a nossa alma inclui saber que nós temos sim nossas fraquezas. E a gente vai conseguir superar elas quando a gente pedir para Deus ajudar, tá? Eu sou nutri com mais facilidade, porque eu aprendi isso quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos, 9 anos de idade. E meu pai ficou doente. E minha mãe simplesmente disse pra mim, olha, o seu pai ficou doente. Porque ele comeu umas coisas e agora ele não pode comer mais essas coisas. Aí o que é que eu pensei? Nossa, comer também dá doença. Comer não é só a alegria da minha avó me dando batata frita de noite, entendeu? O comer sem limites é ruim. E não é só ruim, porque depois meu pai piorou, teve outros problemas e faleceu. Então comer também está associado com aumentar a chance de você morrer. Só que eu aprendi isso nova. Entendeu? Então, pra mim, eu não associo comida só com alegria e o fato de comemorar. Eu já entendi o limite com poucos anos de idade, entendeu? Então, sim, pra mim é diferente. Mas e daí? Se eu tô aqui pra ensinar você? Você não precisa passar pela mesma coisa que eu passei. Só pega e faz. Eu tô te contando. Eu tô compartilhando, sabe?
E eu compartilho de coração, porque sabe o que eu acho? Eu acho que a gente é enganado pelo próprio apetite, pelas coisas que a gente assiste, inclusive no Instagram, que fica falando, como é isso, como essa calda derretida, como esse queijo. Um dia eu vi uma propaganda, uma dieta puxada no queijo. Quê? Gente, me poupe, sabe? Não é assim. Não é assim. Ou a gente cria limite na vida, ou a gente não vai chegar em lugar nenhum, tá bom? Então, a gente precisa lembrar que só tem como a gente evoluir em paz quando o nosso propósito for maior que a nossa vontade de comer, tá? Isso precisa acontecer. E se você se sente fraco, deixa eu te dizer, a gente é fraco mesmo. Todo ser humano é fraco. Mas alguns são mais fortes em algumas coisas e outros são mais fortes em outras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a estender a mão para quem precisa, que é o que eu venho fazer aqui para vocês. Gente, quando eu escrever um texto, leia a legenda. Você faz o que? Leia a legenda. Aquilo é sobre o alimento da alma. Eu postei esses dias, vai lá e lê a legenda. Eu sei que a gente precisa, entendeu? E eu tô realmente aqui para ajudar, então lê a legenda. Então quem tem mais facilidade em algumas coisas, porque Deus deu esse dom, a gente aprende a compartilhar, sabe? Porque eu não tô aqui para julgar vocês, eu tô aqui para alertar vocês. Treinem a abnegação. É assim que a gente vai conseguir ver o que Deus quer pra gente. Se você quer saber se tem que comprar uma casa, se tem que trocar de carro, como você quer saber se vai dar certo, se vai ser um problema, sabe? Não que tipo, Deus isso, Deus aquilo. Mas pra você entender, às vezes, uma coisa, você precisa entregar ela. Porque talvez o caminho certo seja uma coisa que você não consegue ao menos imaginar, sabe? E pra isso a gente precisa treinar o abnegação, o não a nós mesmos. E controlar o apetite ensina isso. E se eu tenho essa capacidade de ensinar isso pra vocês, recebam, sabe? Porque tem gente que nem gosta de Nutri. Falou que é Nutri, tipo, eu não gosto de Nutri. Como se olhasse pra mim e falasse, ela tá aqui só pra falar, comeu, né? Não é isso, gente. Então, eu estou aqui pra ajudar vocês. E é verdade. E aí, quem tem outras coisas que eu tenho dificuldade, daí o que eu faço? Eu peço ajuda. E é por isso que a gente aprende a viver em comunidade, sabe? Ninguém é bom em tudo. E ninguém tem todos os dons. E tem umas coisas que, assim, fáceis. Tipo, que a minha irmã gêmea consegue fazer bem e eu sou muito ruim. Inclusive em gramática, sabe? Então, assim, eu consigo conversar e tudo, mas meu português é ruim, gente. É ruim, sabe? Então, assim, às vezes eu escrevo uma coisa, nossos poemas, porque daí eu já considero que, assim, é uma coisa que é uma inspiração, né, de Cristo. Mas eu tenho as minhas dificuldades, sabe? Às vezes tenho dificuldade de algumas outras coisas que eu sei que tem outras pessoas que não têm, elas vão me ajudar. E às vezes elas vão me ajudar, sabe como? Muitas vezes falando. Porque a palavra, ela tem o poder de alimentar. Ela pode te alimentar tanto pro bem quanto pro mal. Uma pequena palavra pode ser um grande abraço no seu coração e fortalecer você, para que você consiga realmente ter uma vida mais equilibrada. Um pequeno abraço pode curar parte da sua dor. Um pedido de desculpa pode resolver o seu problema. Você se sentir bem com quem você mora. Você tá bem com seu marido. Você tratar as pessoas bem, sabe? A gente ter autodomínio da nossa língua. Se a gente não treinar a abnegação, a gente não vai ter nada disso. A gente não consegue fazer pelo outro, a gente consegue abraçar o outro, a gente consegue... Tipo, eu tô trabalhando, às vezes meu marido pede uma coisa, tipo... Eu penso, não é toda hora que eu quero parar, sabe? Ainda mais se você tá ali no raciocínio. Então, se eu não treinar a abnegação, eu vou fazer o quê? Não vou fazer. Mas vou querer que faz pra mim quando eu pedir. Sabe? Ser humano, né, gente? É racional ser humano, gente. Às vezes não parece, né? Então, vamos tentar aprender isso. A gente precisa aprender a fortalecer propósitos. Sabe? A beleza, ela é sim um fator. A gente se sentir bem com a gente, ela é sim um fator. Mas a alegria da vida, o fato de você ter autocontrole, de você ter autodomínio, de você sentir paz no coração, nada compra. Nada compra. Não é o chocolate da Lindt que compra. Não é o lanche que você mais gosta do iFood que compra. Não tem nada que compra, porque a alegria não é comprada, tá? A alegria, ela é sentida. E a gente precisa sentir isso no coração. E a única coisa que vai fazer a gente sentir isso no coração é a gente tentar buscar aquilo que Deus ensina. A gente ter mais amor, a gente ter um propósito mais forte, a gente não achar que a nossa comida é a nossa alegria, porque não é. Se fosse assim, todo mundo que é obeso era mega alegre, sabe? Parece uma ironia, mas é verdade. Então, quando você for comer de novo,
lembra de dizer não ao extra. Que seja um pouquinho mais, só um pouquinho mais de coisas pro bem, um pouquinho mais de abraço, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais daquilo que realmente cura a nossa dor. Um pouquinho mais de comida não vai resolver a tua vida, tá bom? Um poeminha pra vocês. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar aqui pra mim no Instagram, tá bom? Aí eu vou respondendo vocês. Força no propósito. Agora vamos arrumar pra gente dormir. Um beijo.